novamente nessa casa. Eu amo tanto, me traz tanto consolo e alegria, né? Para falar um pouquinho da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Bom, hoje eu escolhi o tema porque ela quer fazer palestra. Vai ser bem lá com a tia Rafa, tá bom? Eu queria muito poder falar sobre o poder da oração, né? E eu comecei a estudar, a pesquisar em livros, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Eu encontrei no livro Boa Nova, no capítulo 18, sobre a oração dominical. E aí eu trouxe esse capítulo para a gente poder estudar um pouquinho ele, né? Porque dentro dele eu encontrei tudo aquilo que eu queria passar na palestra. E aí, eu gostaria da atenção de vocês um pouquinho, que a gente vai ler esse capítulo, tá? E a gente vai refletir sobre ele. O capítulo, ele começa com uma conversa entre a sogra de Simão Pedro e o Pedro, né? E o Simão Pedro. Ela chamando ele para conversar, porque ela estava maravilhada com tudo aquilo que ela estava vendo, né? Que Jesus estava fazendo, todas as pregações, todas as bênçãos que ele estava fazendo, tudo que eles estavam vivenciando, né? E aí ela chamou Simão Pedro para uma conversa e pediu para ele, né? Disse, se a gente conversar com Jesus sobre a nossa situação, a gente está passando uma situação tão difícil financeiramente, que tal se a gente chamar Jesus para a gente conversar? E aí Simão ficou muito pensativo, né, sobre essa situação. Vou chamar, não chamo, falo, não falo. E aí esperou um certo momento e resolveu, né, quando teve a oportunidade de falar com Jesus sobre o assunto, ele tocou no assunto com Jesus. Então, chegada que foi a ocasião, então, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E aí a gente já começa a se identificar, né? Porque quem de nós nunca se perguntou, né? Será que Deus realmente escuta as nossas orações? E Jesus fala: como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acredita, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado tivesse? Não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. E isso, para a gente, né, e com certeza para o Simão na época, é uma tarefa, né? Sim, todas as nossas orações são ouvidas. Desde que a gente começou a raciocinar, a gente tem dentro da gente essa centelha divina, que a gente sente essa conexão, né? Toda vez que a gente precisa da oração e a gente se conecta com Deus, nós somos ouvidos, sim. E Jesus fala isso, né? Ensina aquele momento a Pedro. E isso é um acalento aos nossos corações. Então, desde que o homem ele começou a raciocinar, ele percebeu que acima dele há uma força divina, né? Muito mais poderoso, né? E a nossa alma, ela anseia ao Senhor. A gente procura o tempo todo, né? As respostas, a oração, essa conexão com Deus. No entanto,
exclamou o respeitoso discípulo. Se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? E aí eu achei esse capítulo assim, muito interessante, exatamente porque é muito atual, né? Se a gente parar para pensar, quanto tempo foi essa conversa? Mas a gente se pergunta isso até hoje, né? E as nossas desigualdades, né? Por que tem uns passando fome e outros esbanjando? Por que tem pessoas que nascem com tanta saúde, né? E crianças que não, mães que querem ter filhos e outras não conseguem. Por que essas desigualdades? A gente, como espírita, a gente consegue entender, né, o porquê. Mas muitas vezes, apesar de todo o nosso entendimento, a gente se questiona, né? Por quê? E Simão estava se questionando naquele momento, né? Por que razão eu sou obrigada a pescar para prover subsistência, enquanto Levi ganha um bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Então ele questionou por que ele tinha que acordar cedo, por que ele tinha que sair para pescar, enquanto Levi, apenas com a sabedoria dos livros, ele ganhava um dinheiro muito mais tranquilo, muito melhor, né, muito mais fácil do que ele, que tinha todo esse esforço. Como explicar então que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? E aqui Joana que ele fala é a Joana que era a mulher de Cusa, né? Que a gente conhece como a Joana de Cusa, que era uma representante alta, que ele, né, era um representante alto na Palestina, e ela tinha sobre a sua proteção, a sua casa, algumas servas. Então ele questionava por que a minha esposa tem que acordar cedo, sair do plantio, enquanto a Joana tem tantas servas a seu favor, né? Pedro, Jesus falando com Pedro, né? Precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do esforço. Hoje, pescas, amanhã pregará a palavra do Divino Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Então aqui, né, Jesus veio nos ensinar que, primeiro, todo trabalho ele é honesto, né? Não importa qual o trabalho. Trabalho honesto, quer dizer, todo trabalho honesto ele é de Deus. Não importa qual o trabalho, sendo honesto ele é de Deus, né? E que a gente precisa entender que hoje a gente está em uma situação, né? Igual Pedro, ele estava pescando, mas em certo momento ele ia ter que parar de pescar para pregar, né? Então, a gente precisa lembrar, né, como Jesus falou aqui, que o mundo, ele pertence a Deus e nós somos os seus servidores, todos nós, né? E que todo trabalho honesto é de Deus. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar os impostos, quem os pagaria? Veis, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então, aqui ele ensina também que todo mundo tem seu papel e que todos os trabalhos são importantes, né? A gente pode trazer isso para dentro da nossa casa, né? Muitas vezes, na nossa casa, um lava a louça, o outro passa roupa, né? A outra arruma a cama. Cada um tem o seu papel importante. Aí a gente traz isso para dentro da casa espírita, né? A gente tem os dirigentes, tem aquelas que ficam na porta, dando bom dia, boa tarde, tem os que chegam mais cedo para poder limpar a casa, né? Todos são importantes. E aí a gente leva também para os hospitais, né? A gente tem que dar muita importância aos médicos, aos profissionais de saúde. Mas será que a gente para pensar naqueles que estão lá na cozinha, né? Fazendo aquela comida que às vezes a gente acha sem sal, né? A gente como paciente sentado lá e tendo que se alimentar, às vezes a gente acha sem sal aquela comida, mas olha que importância que tem aquela pessoa que está lá, né? E muitas das vezes a
E aí ele continua: já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? E aqui Jesus vem mostrar para Pedro o outro lado da moeda, né? Você já parou para pensar que enquanto a sua esposa acorda cedo e vai, né, plantar, a Joana de Cusa tem sobre a sua proteção tantas mulheres que ela precisa de ensinar, que precisa de mostrar o caminho. E aqui ele quer nos mostrar também o seguinte: quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado, né? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade para a vida toda? Hoje ela, né, tem lá as suas servas, mas e amanhã? A gente não sabe. A gente nunca sabe o dia da manhã, né? Então que a gente possa fazer hoje o melhor, né, dentro das nossas possibilidades, dentro do que está no nosso caminho para a gente seguir. No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências dos seus soldados. Jesus aqui quer nos dizer que o soldado, ele sente a mesma dor que o seu general, né? Uma mãe que tem o seu filho internado no hospital, né, e aí no hospital público, que está passando todas as dificuldades, sente a mesma dor que uma mãe que tem o seu filho internado no hospital particular, né? Nós somos todos iguais, independente se a gente for soldado ou general. A nossa dor pode ser igual, né? Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Ou seja, nosso Pai, Ele nos conhece, né? Ele sabe aquilo que a gente necessita para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Para o nosso aprimoramento. Então a gente não está no lugar errado, a gente não está no trabalho errado, né? A gente está ali porque a gente necessita para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. O discípulo, então, ouviu aquelas explicações e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como devemos interpretar a oração? Ou seja, mestre, o que é uma oração? Como a gente deve fazer uma oração? Né? Em tudo, elucidou Jesus: deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Ou seja, a oração é uma comunhão ininterrupta com Deus, né? Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das suas íntimas aspirações, os anelos e esperanças, dúvidas e amarguras. Então, é nesse momento, no momento da oração, é que a gente deve se conectar a Deus e a gente pode tirar tudo aquilo que a gente carrega. Às vezes na vida, né, a gente parece que a gente usa uma máscara. Tá tudo bem, ninguém precisa saber como está o meu coração, o meu interior, mas é no momento da oração que a gente se conecta com Deus, é que a gente pode desabafar e mostrar para Ele, porque Ele sabe, né, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, todas as nossas angústias, todas as nossas amarguras, e é nesse momento que a gente consegue força para seguir em frente, né? E Ele fala, Jesus ensina isso aqui para a gente. Essas confidências, olha só, a confidência com Jesus lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias.
porque Deus lhe concederá a sua luz. Então é nesse momento que a gente se conecta com Deus e renova as nossas energias, né? É necessário, portanto, cultivar a prece. Ou seja, precisamos fazer da prece um hábito, né? Para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. E aqui a gente sabe que a gente não precisa de parar e pensar, hoje eu preciso de respirar, peraí que eu vou ali e vou respirar. Não, né? A gente respira. E vai chegar um momento na nossa vida que a nossa comunhão com Deus vai estar tão intensa, porque a oração, né, é uma comunhão ininterrupta com Deus, que a gente vai estar a todo momento em comunhão com Ele. A gente não vai precisar de pensar, agora eu vou dormir, então eu vou ali no meu quarto e eu vou fazer minha oração, né? Não, a gente vai estar em qualquer lugar e a gente vai estar em comunhão com eles. Nós vamos chegar a esse momento, né? Assim como a respiração. Então é indispensável que conheçamos o meio mais seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. E aqui também a gente precisa parar para pensar que a oração, ela não precisa ser feita numa casa espírita, ou dentro do quarto, né? Ou na natureza. Muitas vezes isso é ótimo para a gente se conectar, né? A gente sabe que quando a gente está numa casa espírita, com as pessoas com o mesmo pensamento que o nosso, ou quando a gente está no meio da natureza, que a gente sente a energia da natureza, a energia do Criador, a gente sabe, né, que a gente consegue se conectar mais facilmente. Mas a gente pode estar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, dentro da fila do banco, dentro da casa espírita, dentro da nossa casa, lavando louça, no nosso trabalho, né? Assim, às vezes acontece algum problema no nosso trabalho, na nossa vida, na hora a gente se conecta, Senhor, segura na minha mão, vem comigo, vamos resolver isso comigo, né? Então vai chegar um momento que a gente vai viver essa comunhão ininterrupta com Deus, né? No Livro dos Espíritos, na questão 659, a seguinte pergunta: qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunhão com ele. Pela prece, podemos propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. E aí, o que mais será que a gente faz nas nossas preces, né? Eu acho que a gente deve agradecer bastante, porque eu acho que a gente já tem isso dentro da gente, né? A gente sabe tantas coisas boas que a gente tem para agradecer na nossa vida. A nossa saúde, a nossa família, a nossa casa espírita que nos recebe tanto de braços abertos, a doutrina que nos acolhe tanto, nossa alimentação, as pessoas que a gente ama, os nossos amigos. A gente tem muita coisa para agradecer, né? Se a gente pensar no nosso dia hoje, até agora, quanta coisa a gente tem para agradecer, né? Também a gente pode pedir, e a gente pede muito, né? Eu pelo menos peço, muito. E a gente tem que pedir mesmo, né? Porque o não a gente já tem. E Deus sabe o que é melhor para a gente, né? Então, se o nosso pedido tiver que ser realizado, Ele vai segurar na nossa mão e a gente vai conseguir realizar, né? Então, a gente tem que pedir, e também a gente tem que pedir paciência, a gente tem que pedir proteção, né? E o louvar. O louvar também, toda vez que a gente olha, né, a natureza, que a gente se conecta com o barulho do canto do pássaro, a gente está louvando. Quando a gente agradece, quando a gente olha uma lua cheia e você pensa que você enxerga, que você pode ver aquela lua, né? Ou então, quando amanhece o dia, aquele sol lindo esquentando para você ter força para seguir em frente mais um dia, né? Então a gente tem que louvar o tempo todo. Tudo que a gente vê, a gente olha para o rosto, né, das pessoas que a gente ama, ou os nossos filhos, a gente está louvando, agradecendo a Deus. Louvar, né, por tantas coisas boas e maravilhosas que Ele colocou na nossa vida.
E isso também é um agradecimento. Então a gente não precisa estar em um lugar específico para fazer a oração. E outra, a oração também não precisa ser uma oração, hoje eu vou me preparar, né? Igual o Fred veio aqui, fez a oração, hoje eu vou me preparar, vou treinar, vou escrever. Não, a oração, só de você agradecer, se conectar a Deus e falar, Senhor, esteja com a gente aqui essa tarde, me dê a sua mão, vamos, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de fazer uma oração, às vezes a gente é chamado, né? Vem cá, vamos fazer uma oração, e a gente perde essa oportunidade porque a gente acha que a gente não é capaz. Não, gente. A qualquer momento, se a gente for chamado, vamos aproveitar a oportunidade. Né? A gente não pode perder a oportunidade de se conectar com Deus. A gente está se conectando. Então vamos lá. Entretanto, Pedro, observamos, olha só como é atual esse capítulo. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Não é verdade que a gente se conecta muito mais quando a gente está com o nosso coração angustiado? Quando a gente está passando por algum problema? A gente lembra muito mais de Deus, né? Quando a situação fica difícil do nosso lado. Então, às vezes, a gente não lembra que a gente precisa de orar, que a gente precisa se conectar. Mas quando algo acontece, quando não tem mais o que fazer, quando não tem mais para onde correr, aí a gente lembra, né? E Jesus falou isso para Pedro há tanto tempo atrás. E a gente continua fazendo isso até hoje, né? Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se o morto do corpo é irremediável, os mais fortes dobram o joelho. Mas quando não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procuram os filhos nos momentos de infortúnio por eles próprios criados, né? A gente mesmo cria todos os nossos problemas. E a gente só lembra de pedir, né, para Deus segurar nossas mãos e andar com a gente quando o recurso acabou, né? Então, assim, a gente precisa entender e viver, né? Na evangelização infantil a gente fala que a prece, a oração é um telefone sem fio. Não existe caixa de mensagem, né? Não vai, você vai ligar e você vai ser atendido, né? Não vai cair em caixa postal. Você vai escutar lá do outro lado, né? A gente também precisa estar aberto para escutar as respostas, né? Muitas vezes a gente faz os nossos questionamentos, as nossas orações, os nossos pedidos. Nos é mostrado o caminho, mas a gente não está aberto para ver. Simão, então, ouvia o mestre com uma compreensão nova. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos então alguns dias, estando o mestre a ensinar novamente os companheiros uma nova lição referente ao curso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E aqui ele se pergunta, né? Ele vem falar para Jesus, o que eu estou pedindo, eu não estou tendo a resposta, né? O que eu peço, eu não estou sendo escutado. E aí Jesus pergunta para Pedro, né? O que tens pedido? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos
solução de certos problemas materiais. E aqui a gente se questiona também, nas nossas orações, nos nossos pedidos, aonde anda o nosso querer, né? Os nossos pedidos a Deus, aonde anda? Será que os nossos pedidos de hoje é o mesmo no começo do ano, né? Aonde que anda os nossos pedidos? Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orardes, pedindo ao Pai a satisfação dos seus desejos e caprichos, e aí eu me coloco aqui também, Natália, enquanto orardes, né, pedindo ao Pai a satisfação dos seus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Então, se a gente colocar nas nossas orações os nossos desejos, os nossos caprichos, nós vamos sair da oração inquieto e desalentado, sem resposta, sem entender, né? Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. E aqui, Natália, acho a parte mais difícil, né? A gente realmente entregar a Deus, sabendo que Ele tem o melhor por nós, né? Se a gente parar e analisar a parte do Pai Nosso que fala, seja feita a sua vontade, quando você quer que a sua vontade, né, o seu orgulho, o que você quer seja feita, é muito difícil de você entregar isso para Deus, né? Quando você quer que uma pessoa que você ama tanto está doente, você quer que ela saia daquela situação, você ter a coragem de falar isso sério, né? Você falar mesmo, com o coração aberto para Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, é muito difícil, né? E aí, Jesus veio nos mostrar que se a gente aprender a orar dessa forma, nós vamos sair em paz da oração, né? E não colocando os nossos desejos, pedindo para os nossos desejos, para as nossas satisfações pessoais, né? Então a gente precisa aprender a orar, colocar mesmo as nossas vidas na mão de Deus, né? Seja feita a vontade dele. O apóstolo então guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Então Pedro, né, depois de tantas perguntas, como orar, não estou recebendo a resposta, eu acho que aí sim ele conseguiu entender o motivo, o poder da oração, essa conexão ininterrupta com Deus. E aí um dos filhos de Alfeu, que provavelmente é Levi, né, porque ele registra a oração do Pai Nosso, reconhecendo o assunto, interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantando-se para Deus, pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. E aí, a gente conhece essa passagem, né? Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-nos, então, em círculo e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Olha só, Jesus colocou os seus discípulos e a todos que estavam ali em círculo. Não ficou um atrás do outro. Olha como Jesus era um pedagogo também, né? Para que todos sentissem a energia da oração, a energia do momento, para que todos se olhassem e para ele ensinar a oração do Pai Nosso, né? E aí, elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou:
Gente, imagina a energia daquele momento, né? Jesus ensinando os seus discípulos e a todos que ali estavam a oração do Pai Nosso. Então exclamou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. E aí, a gente analisando um pouquinho, né, a oração do Pai Nosso, Jesus começa a nos ensinar exatamente pelo Pai Nosso que está no céu. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, né? Ele é o Pai de toda a humanidade, o Criador. Então Ele vem nos mostrar que Deus não é o punitivo que todos achavam que era. Não, Ele é o nosso Pai. O Pai faz o que com seu filho? Ama, cria, né? Dá amor. Então Ele é meu Pai, Ele é o nosso Pai, de toda a humanidade, né? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz, de amor. Quem não quer viver nesse reino, né? Venha a nós o teu reino, que a gente possa ter isso, esse reino de Jesus dentro do nosso coração, né? E aí foi o que eu falei, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui a gente precisa aprender que nós somos servos, né, de Deus, e que precisa ser feita a vontade de Deus e não a nossa. Então, para mim, essa é a parte mais difícil da oração do Pai Nosso, né? Dá-nos o pão de cada dia. E aqui a gente pode pensar, sim, no pão material é importante, né, para o nosso corpo, para a nossa sobrevivência, mas o pão espiritual também né? O nosso alimento espiritual, para que a gente possa seguir em frente. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os que nos devem. Que a gente possa conseguir com o nosso coração, de verdade, perdoar. Não ser pela boca só, né? Porque a gente erra o tempo todo também, então a gente precisa ser perdoado. Então precisamos perdoar e sermos perdoados, né? Não nos deixes entregues à tentação. E aí, todos nós aqui temos e sabemos quais são as nossas más tendências, né? Então aqui a gente pede para que a gente possa se livrar das nossas más tendências também. Que a gente possa não cair na nossa falta de paciência, na nossa falta de respeito ao próximo, na nossa intolerância, o que cada um tem dentro de si de mais tendências, né? E dentro da oração do Pai Nosso, Ele nos ensina que a gente precisa pedir isso aí. E assim seja, quando a gente realmente entrega, né, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes na mão de Deus, né? Voltando então aqui ao capítulo, Levi, né, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada nos corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como perfume dos céus pelo mundo inteiro. E assim finaliza esse capítulo, né? Imagina aquele momento, Jesus ensinando pra gente. Imagina o cheiro, o perfume, né, daquelas palavras. E aí, gente, eu quis trazer essa reflexão pra gente, exatamente pra gente entender o poder da oração na nossa vida, né?
ele começa o capítulo falando dessa conexão. A gente sabe dentro da gente, desde que a gente começou a raciocinar, a gente sabe que tem uma força, uma centelha divina dentro da gente que a gente precisa se conectar, né? Que vai chegar um momento que a oração vai ser como a respiração, né? Nós precisamos entender realmente o verdadeiro sentido da oração e nunca desperdiçar, como eu falei, a oportunidade de a gente falar com Deus. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade, que a gente for chamado a uma conversa com um amigo, às vezes é uma oração, né? Que a gente não desperdice essa oportunidade, né? Não sendo necessárias palavras prontas, e sim as palavras que vêm do nosso coração, e que a gente possa contar para Deus, apesar dele já saber, todas as nossas angústias, né? Colocar nas nossas orações tudo aquilo que nos incomoda, né? E mais importante, nós precisamos orar dentro da nossa casa, em família, com os nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los essa ferramenta, né? Para que quando chegar na nossa idade, seja mais fácil para eles entenderem e aprenderem tudo isso, né? Do que é para nós. E aí, nesse momento, eu gostaria de convidar vocês, né, e fazer como Jesus fez, a gente fazer a oração do Pai Nosso em círculo, todos de mão dada, para a gente se conectar com essa oração e para a gente sentir, né, o cheiro dessa oração, né? Então, gostaria que a gente fizesse um círculo aqui, todos de mão